Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem bonzinhos? Eu espero que sim. Eu tô boinha. Aí o que eu fiz hoje? Eu já não tomo cafeína, não bebo cafeína há muito tempo. Porque eu fico me tremendo igual um pitcher raivoso. Então eu evito, né? Só que hoje não teve jeito. Eu ando numa loucura, minha vida tá meio desorganizada, aí uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho dormido pouco, dormido mal, nos horários diferentes, enfim. Hoje eu apelei e sim, tomei cafeína. Bebi um cafezito com bastante cafeína de manhã, tô meio agitada, meio acelerada assim. Mas o que é bom, porque hoje eu preciso produzir. E aí por isso que eu tô aqui gravando esse... Ai, tá me lendo? Gravando esse belíssimo episódio que nem tava nos meus planos gravar hoje, mas tá tudo bem porque eu preciso produzir coisas. Mas tá de boa, a gente consegue, a vida é aquele lençolzão de elástico que a gente tá puxando, a gente já falou sobre isso, né? E peço desculpa se eu tô falando muito acelerada, tá? Acontece. E aí eu vou gravar isso aqui hoje, depois vou continuar fazendo umas coisas que eu tô preparando aqui. Tô trabalhando numa novidade muito bacaninha pra vocês. Eu queria dizer que vem coisa boa por aí. Adoro esse suspense. Tipo meio João Kleber. Pra quem é brasileiro, quem é da minha geração vai entender o que eu tô falando. Para. Para tudo que você tá fazendo agora. Vai beber sua aguinha, se acomoda bonitinho, faz aquelas coisas todas aqui, a gente já sabe. E vamos começar o episódio. Eu quero começar fazendo uma reclamação ao Spotify, que eu gravo isso aqui e tem a opção de eu colocar uma bandeira para sinalizar as partes que eu preciso cortar, que é a introdução, né? Mas nunca mais funcionou isso, enfim, me prejudica, toma um pouquinho de tempo, mas tá tudo bem, né? Eu não tô pagando nada por isso, então eu nem deveria estar reclamando. E também não tô recebendo, né? Mas aí isso já não é culpa minha, é culpa de vocês. Tô aqui eu com meu bom chazinho. E aí vamos começar o episódio de hoje, que é assim. Eu ontem tava aqui zapeando, vendo coisas na internet. E aí eu vi uma foto, uma imagem. Eu ia falar, vou botar a imagem aqui, mas não vou botar porque no caso esse episódio não é gravado. Se você quiser ver a imagem, eu vou postar nas minhas redes sociais. Você vai me procurar lá, que tá aqui. Você não vai me seguir porque você não quer. Aí já também não é problema meu. Seguimos nessa linha, que aí cada um com seus problemas. Eu posto um monte de coisa nas minhas redes. Inclusive tem até a rede nova do meu trabalho. E é isso. Enfim. Aí eu vi essa imagem e assim... A imagem... Sabe aquela imagem blow my mind? My mind is blowing. Perdão pelo inglês. E eu vou falar certas coisas em inglês aqui, mas eu vou tentar traduzir para vocês entenderem. Porque esse conceito da imagem e até mais da imagem do que o que a gente vai falar hoje, né? Fez muito mais sentido com a expressão original em inglês e eu vou tentar trazer ela para o português e fazer com que faça sentido. Enfim, se você não foi ver a imagem, eu vou tentar aqui traduzir em palavras a imagem. Vamos lá. Basicamente, era um bonequinho deitadinho assim, sufocado com uma pedra em cima dele, como se fosse uma pedra, com várias coisas assim, várias palavras. E aquilo ali era o quê? Overthinking. Olha o inglês dela. Alô, um patrocínio Wizard. Peço desculpa se meu inglês não é tão bom, mas tá tudo bem. Era o overthinking. E aí depois, embaixo, tinha esse mesmo bonequinho, já andando, todo felizão, alegre, serelepe, pimpão. Ele como se estivesse jogando fora essa pedra. Só que a palavra overthinking é uma palavra só, né? Overthinking, que é o quê? Pensar demais. Traduzindo livremente. Ou cheio de pensamentos. Na segunda imagem, ele joga essa pedra que estava sufocando ele para longe e a palavra está escrita separada. Overthinking. Ou seja, cheio
de pensamentos. Ou seja, tô de saco muito cheio, já tô emputecido, larguei os pensamentos pra lá. Vocês conseguiram chegar no rolê? Faz muito mais sentido se eu tivesse o apoio da imagem aqui, mas a gente, com a palavra, com a comunicação oral aqui, gastando minha saliva, a gente chega lá, que eu vou explicar agora, eu vou dissertar, vou fazer uma resenha aqui com vocês sobre o overthinking. Basicamente, e aí eu lembrei, agora eu vou pulando, né? Eu lembrei de um vídeo que eu já assisti há um tempão que falava sobre isso, sobre o overthinking. E eu, meus amigos, spoiler, eu sou essa pessoa. E muito provavelmente, se você tá aqui, você também é. Então vamos dar a mão, vamos dar um abracinho e vamos chorar junto, porque isso é uma grandíssima merda. Mas há solução. Tá? Pra tudo há solução. A gente precisa querer e fazer o spoiler do que a gente vai falar hoje. E aí, voltando à imagem, a primeira imagem que o bonequinho tá lá sufocado com aqueles pensamentos, ele tá over, tipo, aquilo ele tá over, tá too much pra ele, tá pesando pra ele, literalmente. Era o peso dos pensamentos dele. Na segunda imagem, ele já tá de saco cheio daquele peso e ele joga fora aquele peso e sai andando, sai agindo, sai fazendo as coisas. E aí, qual é o fundamento que esse vídeo tava falando, que é muito sensacional? Eu também provavelmente vou postar nas minhas redes, em algum lugar, fazer a referência. E basicamente ele explica o que é esse fundamento, o porquê que a gente fica nesse overthinking. Ele fala uma frase que é assim, uou. Ele diz que o overthinking, ou seja, o pensar demais, é basicamente a gente estar preso numa tentativa de controlar os resultados ao invés de simplesmente agir. Olha, que coisa linda. É fácil, né? Não é fácil, é difícil pra cacete e muitas vezes a gente não faz nada, a gente não age. Eu sei. Meu caro querubim, porque eu sou assim. Eu muitas vezes não reajo. Eu não boto um cropped e reajo. Eu fico chorando em posição fetal uns 5 dias no mínimo até eu agir. E aí ele diz que no fundo a gente já sabe o que fazer. E a verdade é essa, a gente já sabe o que fazer, só que a gente fica ali remoendo, ruminando, mastigando aquela porcaria daquele pensamento, tentando prever qualquer mínima mudança de cenário possível. Tu vai em todas as opções imagináveis e inimagináveis, tentando prever quais são os possíveis resultados e as suas possíveis respostas aos possíveis resultados. Se tivesse me gravando, tava maravilhoso, que eu tô fazendo uns gestos muito engraçados. E aí que você fica preso, bem presinho naquele lugar ali, só no overthinking, que ele vai over também. Tu vai ali, um cachorro correndo atrás do rabo, porque tu não sai do lugar. Tu fica prevendo os resultados, tu prevê as tuas ações, e aí o que vai acontecer, porque você fica tentando se cercar de todo o confortinho, todo o conforto possível pra assim, beleza, agora eu já desenhei tudo, agora eu vou agir. Mas nunca, atenção, nunca com muitas aspas, se a gente pensar dessa forma, a gente nunca vai agir, porque você vai na hora, você vai passar assim, mas e se acontecer alguma coisa que eu não previ? Aí tu volta e começa de novo ali no overthinking. Esta belíssima porcaria mesmo. E tem gente que vive a vida inteira assim. E deixa passar um monte de oportunidade, deixa passar um monte de momento bom, deixa passar um monte de coisa na vida, porque fica tentando prever o que pode acontecer. Meu amor, eu já falei isso várias vezes aqui. A vida é imprevisível. Para mim, vida é sinônimo de imprevisibilidade. É uma merda? É uma merda, dá medo, dá muito medo, porque a gente não tem a menor noção do que vai acontecer daqui a um segundo. Mas, cara, também tem beleza nisso. E assim, tu tem que viver de qualquer maneira. Como é que tu vai escolher viver? Tu vai escolher viver
só pensando e tentando, ficando alheio às coisas que acontecem com você, ou você vai simplesmente agir e vamos ver no que dá. Não é também descaralhar a vida, né? Tá aí também fazendo um monte de porcaria olha, depois eu vejo. Também há que ter parcimônia nas coisas. Mas o que quero dizer aqui é, a gente tem que... a gente deve ponderar as situações, ponderar as nossas decisões, as nossas escolhas. Temos que escolher e decidir, agir com sabedoria, obviamente, né? Mas também não é para usar isso como um escudo para você não agir nunca na sua vida. E ele fala que a gente finge que tá tentando decidir o que a gente vai fazer, mas na verdade a gente não tá nada. A gente fica nessa falsa sensação de poder, vamos dizer assim, de que a gente tem o poder de controlar os resultados. Tu fica ali, se eu fizer isso, se eu escolher aqui, vai acontecer isso, e tu vai controlando, né? Só que não é. E o pior acontece quando a gente, às vezes, toma uma decisão, né? Tu vai lá e age, e aí não acontece da forma que você estava prevendo, né? Que você estava desenhando. E aí você se frustra e entra naquele espiral de loucura. Que também é outra coisa ruim, mas a gente não vai entrar por aí aqui. E aí ele fala uma coisa que é muito engraçada. Ele falou assim, o que faz a gente mudar, que é o que eu tô trazendo aqui, é a gente pensar assim, eu sei o que eu preciso fazer nessa situação, independente da situação que você tá pensando. Eu vou dar exemplos pra gente esmiuçar melhor. Você sabe o que fazer? Que no fundo a gente sabe. Então vai e faz. Pronto, é simples e objetivo. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber todos os resultados, todas as possibilidades, todas as probabilidades, só vai e faz. Ninguém sabe todos os resultados possíveis para todas as ações. O mundo é imprevisível, a vida é imprevisível. E é humanamente impossível a gente tentar prever e controlar exatamente tudo. E mesmo com ambientes controlados, pode coisa dar errado, né? Quem trabalha em laboratório, faz experimentos, sabe que você cria ali todo um ambiente favorável, controlado, minimamente, maximamente, sei lá, controlado, mas há coisas que escapam. E, cara, aí vai falar, mas você tinha que ter previsto. Eu conheci uma pessoa que era assim, ela era tão crítica a esse ponto de, mas você tinha que ter previsto. Mas eu previ uma cacetada de coisa, que nem deveria ter previsto tanto. Mas há coisas que vão escapar. E aí é aprender para na próxima você já sabe aquilo ali, mas... E vamos, seguimos, né? Vida que segue. E aí ele fala uma frase que é muito legal. Ele escreve livros. Eu peço desculpa que eu não lembro não lembro o nome do homem. Mas ele escreve livros e ele fala que... se eu pensar, eu não vou escrever, eu nunca teria escrito, nunca teria publicado nenhum livro. E aí ele fala assim, o livro na sua cabeça nunca vai ser tão bom quanto o livro real no papel. Por quê? O livro na sua cabeça não existe. Simplesmente por isso. A situação que tu tá aí encasquetado, que tá te tirando o sono às vezes, ela nunca vai ser tão boa, nem tão ruim também, é verdade. Mas ela nunca vai ser tão boa quanto na realidade, porque ela não existe. Porque muitas vezes a gente tá nesse lugar como uma proteção. A gente acha que se protege de um mal que possa acontecer. Mas a gente também se priva de coisas boas que podem acontecer. Eu já falei isso em algum episódio por aqui, que já foram tantos, eu já não me lembro todos. Peço perdão se estou me repetindo. Mas eu já falei, é sempre uma nova abordagem, sempre uma nova perspectiva, um novo palavreado. E é isso. A gente... eu sempre fui muito overthinking e sou ainda. Eu penso demais. Mas eu tenho tentado me esforçar e tenho conseguido, sim, controlar muito essa questão. Muito porque eu consegui perceber que
era uma proteção disfarçada. Que se eu tô me protegendo até certo ponto, eu também tô me privando de outro lado. E cada escolha é uma renúncia. Já dizia Chorão. E assim, a gente tem que ter coragem na vida. A gente tem que ter coragem para viver. A gente tem que arriscar. A vida é feita de riscos. O sucesso, ele vem do risco. Não conheço uma pessoa, eu te desafio a me provar, olha aí, uma pessoa de sucesso, realmente de sucesso, que não tenha arriscado, que não tenha corrido grandes riscos na vida. Pessoas felizes, pessoas que têm tudo, que não correram grandes riscos, que não simplesmente agiram, escolheram fazer. Porque a gente sabe o que fazer. Eu gosto de citar sempre a situação mais grandiosa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos, que foi largar, entre aspas, o meu trabalho e me aventurar em tudo novo. Eu, até tomar essa decisão, mas Jesus, eu fiquei ali, foram muitas sessões de terapia, minha santa Cecilinha. Foram muitas sessões de terapia, até que eu simplesmente saí dessa prisão do overthinking, joguei a minha pedra para trás, fazendo referência à imagem que eu falei lá no início, e escolhi agir. E é impressionante, entre aspas, eu adoro falar entre aspas, né? Que é como se fosse impressionante, mas não é impressionante. Quando você escolhe, toma uma decisão e age, que as coisas começam a acontecer. Parece que é mágica, né? Mas não. É porque você, por muito tempo, não agiu, não fez nada. Porque, às vezes a gente fica tão preso nesse overthinking que parece que a gente tá tomando decisões, né? Você tá tomando decisões na sua cabeça, mas na realidade você não saiu do lugar, você não fez porríssima nenhuma. Desculpa. Mais uma vez, ponderar, pensar as possibilidades, porque realmente tem decisões, tipo essa que eu tô falando, de largar um trabalho. São decisões grandes que acarretam muitas consequências graves, de pagar contas e tudo. Às vezes suas decisões impactam outras vidas, mas isso não é pretexto para te aprisionar e você não fazer nada e você viver na infelicidade. Viver na insatisfação. Porque quantas vezes a gente está insatisfeito, a gente sabe o que precisa, no fundo, a gente sabe o que precisa fazer para sair daquele lugar ali, mas não faz porque você não controlou todas as possibilidades dos desdobramentos dessa história. Porque na maioria das vezes a gente não consegue enxergar o caminho todo. Você não consegue enxergar todo o percurso até lá no fim. Na grande maioria das vezes, você só consegue enxergar o passo a seguir. Que é o quê? Sai desse trabalho, sai desse relacionamento furado, larga esse boy lixo pra lá. Vai procurar uma academia, fazer um exercício físico, vai se alimentar melhor. Você sabe o primeiro passo, o próximo passo a seguir, você sabe. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer depois. Calma, meu amor, meu pequeno anjo, meu pequeno querubim. Calma, uma coisa de cada vez. Mamãe já dizia. Ai, desculpa. Difícil é um acumular de coisas fáceis. Coisinhas fáceis por vez. Pequenos passinhos de formiga, um de cada vez. Não vai querer colocar o pezão lá em cima na escada se você nem colocou no primeiro degrau. Uma coisa de cada vez. Começa com o primeiro passo. E aí você vai indo. Ninguém chega no sucesso sem começar. Toda gente que chegou no sucesso começou. Se você não começar, não adianta nada, não. Mas aí não tem como eu te ajudar. Entendeu? É sair desse lugar que você tá, do pensamento todo. Pode pensar nas probabilidades, não tem problema. Eu penso nas probabilidades. Mas vou te dizer uma coisa. Eu não sabia todos os resultados que poderiam acontecer, como quando eu pensei em sair do meu trabalho. Quando eu tomei a decisão, que eu agi, que eu fui e fiz, mesmo assim, fiz o pedido pro meu chefe me mandar embora. Eu não sabia, continuo sem saber,
E vou falar pra vocês que o resultado que eu tenho hoje, eu nem consegui chegar lá naquela época, que já vai fazer 2 anos. Eu não conseguia chegar no lugar que eu tô hoje. Eu nem tinha esse podcast. Parece loucura? Parece loucura, mas eu estava insatisfeita com a minha condição naquele momento. E eu sabia o que eu precisava fazer naquele momento para sair daquela insatisfação. Se eu ia continuar insatisfeita a seguir, é outra história. Depois eu pensava qual era o meu passo a seguir. Não é que a gente não vá pensar a longo prazo, que a gente não vá ter planos a médio e longo prazo. Sim, isso é muito importante pra gente viver, ter objetivos, ter metas, ter sonhos, assim, pra longo, né? Não é só curto. Mas a gente tem que saber e ter muito certo na nossa cabecita que o longo prazo, essa tua meta, esses seus objetivos de médio e longo prazo, ele precisa também dos objetivos a curto prazo. Ele precisa dos pequenos passos, ele precisa do que você se movimente, que você haja, que você saia do lugar. Então tá tudo bem não saber todos os resultados. Tá tudo bem pensar, é muito legal, faz bem a beça, que às vezes tem gente que pensa demais, tem gente que nem pensa. Mas vamos cuidar para que a gente não fique preso, não fique paralisado nesse lugar e fique sufocado com os nossos pensamentos sem conseguir sair do lugar, porque esses pensamentos, eles viram mesmo uma pedra que nos sufoca e nos deixa paralisado, preso no mesmo lugar. O peso daquela imagem é isso. É tanto que te impede de sair dali. O que você tem que fazer é transforma aquele peso enorme numa coisa mais pequena, joga isso pra trás e vai agir, vai viver a tua vida, vai arriscar, vai tentar, vai acontecer. Pra quem anda de bicicleta, tu caiu algumas vezes, teve que ficar cambaleando ali até aprender a se equilibrar na bicicleta sem aquelas rodinhas, mas você conseguiu, mas você percorreu aquele caminho. E já citei vários exemplos parecidos com isso aqui. Quando a gente aprende a andar, quando a gente aprende a falar, quando a gente aprende um idioma novo. Quando eu comecei a falar inglês, era uma porcaria. Não que hoje em dia seja bom. Mas a gente precisa pensar mais sobre esse excesso de pensamento, excesso de planejamento e pensar mais em viver e aproveitar e tomar certos riscos na nossa vida para que a gente consiga ter uma vida mais satisfatória, ter uma vida mais leve e com mais oportunidades. Porque eu já disse isso uma vez sobre oportunidades disfarçadas, inclusive esse episódio é maravilhoso, se você não ouviu, escuta, que oportunidades estão aí a todo momento. Às vezes a gente só não repara, a gente só não olha, porque a gente não se arrisca, a gente não age, a gente não toma decisão, a gente não vive. Se você não faz isso, você não escolhe viver e sair do lugar e decidir coisas, você perde a oportunidade. Então, vamos aproveitar as oportunidades da vida, vamos aproveitar o que a vida tem para nos oferecer e vamos indo, um degrau de cada vez, um passinho de cada vez. Tá tudo bem, caiu, levanta, como é que faz a poeira, limpa o machucado, se machucou, bebe uma água, respira. Falei isso esses dias. Se a gente estiver cansado, aprende a descansar, não a desistir. E só vamos parar de pensar demais. Esse overthinking já tá muito over. E é isso, acho que já chegamos num lugar legal. Pra mim tá bom, se pra você não tá, você fala comigo que a gente depois consegue debater isso aqui, esmiuçar melhor. Eu sou todo ouvidos, ou no caso, todo dedos, se a gente se comunicar via mensagem escrita, tá bom? Muitíssimo obrigada pra você que ficou até aqui. Eu espero que tenha sido útil, que você tenha gostado desse leve, gostoso episódio. A gente se encontra no próximo episódio. E é isso, vem novidade por aí, hein? Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Tchau.